noite, boa tarde, quase boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro evangélico. Nós sempre começamos as nossas atividades passando alguns recados, né? A gente sempre pede para que a gente mantenha o silêncio antes e depois das atividades. Lembramos também que temos uma biblioteca muito bem servida, né? A Biblioteca Francisco Carneiro de Araújo, né? E como a nossa fé é muito literária, né? Então sempre tem livros que a gente pode indicar e que a gente pode também, né? Utilizar eles, né? Nós temos um atendimento fraterno também na casa, onde a gente costuma divulgar, né? Aí as pessoas que eventualmente estejam passando por algum desafio, né? Então é sempre bom a gente saber que tem alguém que pode nos dar pelo menos uma escuta, né? É nesse processo de catarse, a gente se alivia. E nesse primeiro contato, a pessoa que esteja eventualmente entrando na casa espírita, né? Ela começa a se familiarizar, porque a nossa casa ela é uma casa muito acolhedora, né? Então, esse atendimento fraterno, ele acontece às terças-feiras, né? Das 19h30 até às 20 horas, um pouco antes das palestras, que as palestras começam às 20 horas, né? Às quintas-feiras também, das 19h30 às 20 horas, e sábado, como é hoje, né? Das 17h30 às 18 horas, né? Nesse atendimento fraterno, a depender do desafio da pessoa, a pessoa é orientada ou passar por um tratamento de passe, ou frequentar os cursos da casa, né? Então, nós sempre temos um companheiro que ele está qualificado a passar essas informações preliminares, tá bom? O nome da nossa casa é Núcleo de Estudos Espíritas Irmã Milede. Então, a vocação da nossa casa é estudos. Então, a gente sempre divulga, principalmente como nós temos o apoio das mídias, né, os cursos que estão em andamento na casa. Então, nós temos o curso mediúnico, né, do primeiro ano, que acontece às quartas-feiras, 14 horas presencialmente, e às 20 horas de forma online, né? Então, as pessoas que tiverem, que quiserem participar, sejam muito bem-vindos, né? Às segundas-feiras, às 20 horas, também de forma online, nós temos o estudo do livro Nosso Lar, né? Temos a evangelização infantil e pré-mocidade às quintas-feiras, às 20 horas. Mais informações as pessoas podem obter na recepção. Nós estamos promovendo na casa um almoço fraterno, né? Vai ser muito, muito, muito bom, né? Vai ser no próximo dia 22, às 12 horas, né? O convite custa R$30, a pessoa come à vontade. O convite, eles também estão disponíveis na recepção. Antes de passar a palavra para o palestrante, a gente costuma também ler uma psicografia recebida na nossa casa. E eu vou ler e peço a atenção de todos. O título é Habitação. Celeste é a tua vontade, ó Pai, que nos doou um lar para morar com todas as bênçãos e belezas para usufruir durante nossa estadia nesse planeta. Rendemos graças ao Senhor por tanta misericórdia e benesses recebidas por tanta luz e providência aos nossos percalços. Nossa habitação coletiva passa pela grande transformação transitória já antecipada nos evangelhos antigos. Tudo há de se renovar e o que vemos é a separação do joio e do trigo entre os corações irmãos deste maravilhoso lar terreno. A expectativa é grande e, malgrado nossas impurezas, aguardamos ansiosos por aprender mais, por estudar mais, por trabalhar mais, antecipando o quanto pudermos a nossa própria regeneração. Nosso coração ainda sofre pelas sequelas do passado incauto e não podemos ajuntar mais débitos em existência presente. Saudemos nossos comprometimentos e sigamos com o Mestre, Cristo de Deus,
a fim de dissipar as trevas de nossos corações, que dificultam a visão de luz de nossa manhã de bênçãos. Não sejamos nós a evadir-se do planeta para expurgar o atraso moral. Oremos, vigiemos e pratiquemos o quanto antes o Evangelho que nos livra de todo o mal. Com grande estima, os mensageiros da paz. Essa mensagem foi recebida pela companheira nossa Elaine no dia 24/8 desse ano. Agora eu vou fazer uma rápida oração e vou pedir para que os irmãos aqui presentes e os de casa também nos acompanhem, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Deus, nosso Pai Supremo Criador, Jesus, nosso Mestre e nosso Irmão Maior, eu e meus irmãos, elevamos o nosso pensamento até Ti. Primeiramente, em agradecimento pela oportunidade de comunhão espiritual, de aprendizado, e pedimos, Senhor, para que abençoe esse nosso propósito de aprender para melhor servi-lo. Abençoe o nosso visitante da noite, o Sandro, que nos vai conduzir na preleção, e nos ajude, Senhor, a absorver a essência das suas lições e a coragem de aplicar em nosso mundo íntimo e compartilhar com todas as pessoas que conosco convivem. Nos envolva em sua paz. Graças a Deus. Bem, com a palavra, o Sandro. Seja muito bem-vindo, Sandro. Boa noite a todos. Meu nome é Sandro, como foi falado. Hoje estou aqui em nome da USE de Santo André. A USE, para quem não sabe, é uma entidade que tem por objetivo estabelecer um clima de harmonia entre o Espiritismo e Santo André. E é um prazer poder estar aqui. O tema proposto para hoje é sobre os trabalhadores da última hora. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, narra a história mais ou menos assim, que um pai de família tinha uma vinha. E ele pede para algumas pessoas que estão paradas no vilarejo, que possam ir até a sua vinha trabalhar, e combina o salário de 1 denário ao final do dia. Porém, em várias partes do dia, esse pai de família retorna à cidade e vê mais algumas pessoas paradas. Ele vai convidando essas pessoas ao longo do dia, até que no final do dia ele pega mais um grupo de pessoas paradas e convida para a sua vinha. E eles vão. Todos trabalharam, cada um no seu tempo, até que o pai de família chama-os para pagar o salário do dia. Ele começa pagando pelos últimos que chegaram, aqueles que trabalharam menos. E ele paga 1 denário. Obviamente, os que trabalharam o dia inteiro acharam que iam receber mais, mas o dono da vinha paga 1 denário para cada um, independente do tempo que trabalharam. Os que chegaram primeiro se revoltaram e questionaram o porquê da diferença, sendo que aqueles trabalharam apenas 1 hora e ganharam 1 denário, e eles trabalharam o dia inteiro e ganharam 1 denário também. E o dono da vinha responde: mas o que foi combinado com você, estou te pagando, eu não estou te lesando. Foi combinado 1 denário, estou te pagando. Agora, porque eu sou bom com os outros, você me acha ruim? Eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro. A vinha, no caso, está simbolizada no Evangelho de Jesus. O Senhor da vinha é o próprio Cristo. Os trabalhadores da vinha, segundo a doutrina espírita, os trabalhadores da última hora são os espíritas. Mas esse trabalho começou com os trabalhadores da primeira hora: Moisés, os profetas, os pais da igreja, os filósofos. Ao longo dos séculos e dos milênios, a humanidade foi trabalhando na vinha de Jesus, cada um no seu tempo.
o chamamento para a vinha de Jesus, nós estamos sempre recebendo em várias reencarnações. Só que nós, muitas vezes, não aceitamos. Estamos há 2000 anos da vinda de Jesus e nós ainda não entendemos muito bem o que o Cristo veio trazer para nós. Jesus não veio trazer uma religião. Jesus não criou o cristianismo. Jesus veio trazer um código de conduta, uma maneira de se comportar moralmente, eticamente em sociedade, independentemente da religião que se professe, independentemente da posição que se ocupa na sociedade. O Espiritismo é tão maravilhoso que ele vem nos trazer informações que nos traz muita tranquilidade em relação ao nosso futuro, esclarecendo por que nós sofremos. Jesus disse que a cada um será dado segundo suas obras. Nós estamos recebendo nessa presente reencarnação tudo de acordo com o que nós obramos em reencarnações passadas. Portanto, se estamos sofrendo no momento e não temos uma causa nessa encarnação, nós temos a causa no passado. Nós estamos recebendo aquilo que nós plantamos no passado. E é maravilhoso isso porque nós temos o processo da reencarnação. A reencarnação nivela a humanidade como todos iguais. Reencarnamos homem, reencarnamos mulher, reencarnamos homossexuais, reencarnamos pobres, ricos, com saúde, sem saúde. Sem a chave da reencarnação, não tem como conceber Deus justo. Agora, com a reencarnação, nós conseguimos entender a justiça de Deus através desse processo maravilhoso que nos permite sempre recomeçarmos e trabalharmos para a nossa reforma interior, resgatando o passado delituoso através de uma encarnação presente melhor. Todos nós espíritas, independente da posição que ocupamos, da pessoa que dá passes, do médium que faz psicografias, do palestrante, do dirigente, do assistido, todos nós sofremos ataques espirituais. Ninguém está livre disso, justamente por conta da lei de causa e efeito. Nós estamos sempre resgatando o passado de uma maneira ou outra, ou numa questão emocional, numa questão espiritual, numa questão física, numa questão social. É um processo lento, mas através desse processo nós vamos trabalhando o nosso espírito, nos libertando do orgulho, da vaidade e do egoísmo, nos melhorando moralmente, através do desenvolvimento intelectual, através do desenvolvimento espiritual e principalmente do desenvolvimento moral. A humanidade cresceu muito em ciência, em tecnologia, mas nós estamos ainda rastejando em moralidade. Tudo que Jesus disse na sua época, até hoje é válido. São ensinamentos atemporais. Valem a qualquer momento. E foram ensinamentos tão básicos: fazer ao outro o que você quer para você mesmo, amar ao próximo como a si mesmo. Só que nós, pelo orgulho, pela vaidade que nós trazemos arraigada em nosso espírito há milênios, nós temos dificuldade de nos libertar desses dois vícios. O Espiritismo veio nos esclarecer. O Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. Nenhuma religião consola tanto como a doutrina espírita. Fato é, as cartas psicografadas através de Chico Xavier, nos mostrando a continuidade da vida após a morte do corpo, nos mostrando
que os filhos que se foram continuam vivos, que os pais, os maridos, as esposas continuam vivos, que o reencontro vai acontecer em algum momento. A reencarnação, ela tem o objetivo de nos trazer a evolução espiritual para nós. Mas cabe a cada um de nós trabalhar essa evolução. O ensinamento está para todos. O Espiritismo traz ensinamentos tão profundos, começando pelo Livro dos Espíritos, que tem mais ou menos 1019 perguntas, 1018 perguntas, dependendo da edição, perguntas filosóficas. Nos traz a ciência dos porquês. Por que sofremos? Por que reencarnamos? Por que algumas pessoas são pobres? Por que outras são ricas, mesmo sendo más? Ao mesmo tempo, nós vemos pessoas ricas, maravilhosas, e pessoas pobres, que são, em teoria, teriam que ser humildes, mas são pobres materialmente falando, mas são soberbos espiritualmente. Não têm a humildade ainda. Mas, como foi falado, a reencarnação nos põe em posições diversas. Ora somos ricos, ora somos pobres. Não há nenhum problema em ser pobre. Não há nenhum problema em ser rico. A questão é como nós nos comportamos na riqueza ou na pobreza. O dinheiro é maravilhoso porque ele pode lhe proporcionar trabalho, proporcionar estudo, fazer com que a ciência evolua, desenvolva vacinas. Só que o dinheiro pode corromper. O problema não está no dinheiro, o problema está na pessoa que está utilizando do dinheiro, como a pessoa que se utiliza de uma faca para cortar um pão e dividir o alimento, ou usar essa faca para assassinar o seu irmão. O problema não está na faca. O problema está na pessoa que está conduzindo o objeto. Jesus é o exemplo de amor ao próximo, de fraternidade, de perdão, de compreensão. Ele disse que nenhum de nós chegará ao Pai senão por Ele. Nós precisamos trabalhar na sua vinha, como trabalhadores da última hora. Essa última hora, ela é longa. Começou mais ou menos na época de Allan Kardec. Não tem um tempo para terminar precisamente. Nós estamos no mundo de provas e expiações, caminhando para um mundo em regeneração, que vai demorar alguns anos ainda. Segundo Emmanuel, mentor de Chico Xavier, por volta de 2047, começaremos o processo de regeneração na humanidade. Até lá, estamos ainda inseridos no mundo de provas e expiações. Nós resgatamos o passado através das reencarnações. É a lei de causa e efeito, ou a lei do karma, como alguns orientais falam. Mas nós não precisamos apenas sofrer para resgatar o passado que nós cometemos de erros. Jesus tem uma frase maravilhosa que diz: o amor cobre a multidão de pecados. Como nós podemos entender isso? Divaldo Pereira Franco, palestrante com mais de 90 anos, um espírita muito conhecido no movimento espírita. Tem uma instituição de grande nome no bairro de Pau da Lima, em Salvador, chamada Mansão do Caminho. Há muitas décadas ele recolhe crianças abandonadas nessa mansão, cuida delas. Várias crianças têm o seu sobrenome. E nessa mansão, as crianças são orientadas, elas crescem, elas têm tratamento adequado, têm instrução adequada. Alguns se formaram professores, alguns se formaram padeiros, alguns se formaram advogados. Veja bem, com todo esse trabalho gigantesco na vinha de Jesus, sendo um trabalhador da última hora,
ele era perseguido por um espírito obsessor. E essa perseguição durava mais ou menos 400 anos. Ela se encerrou nessa encarnação de Divaldo. Veja bem, a cada um será dado segundo suas obras. Mesmo trabalhando na vinha do Cristo, nós seremos assediados, nós seremos forçados muitas vezes a passar por situações horríveis na questão obsessiva. Mas há um porém, a cada um é dado segundo suas obras. Divaldo estava respondendo por uma atitude na qual ele fez com que esse obsessor, em sua última encarnação, cometesse suicídio. Então esse espírito estava cobrando essa dívida dele. E ele questionava a Joana de Ângeles, que é sua mentora, que o acompanha sempre, quando que ia acabar esse processo obsessivo? E Joana dizia: ainda não é o momento, Divaldo. O momento chegará, se acalme. Ele sofrendo as investidas desde a sua infância, até a fase adulta, até que chega um dado momento em que é deixada na porta da mansão do caminho mais uma criança, uma menina. E um dos assistentes, um dos trabalhadores da mansão do caminho, pega a criança e corre até Divaldo e fala: Divaldo, abandonaram mais uma criança na instituição e nós não temos mais espaço. Joana de Ângeles fala para o Divaldo: Divaldo, agora é o momento. E Divaldo fala para o amigo: nós vamos ficar com ela. E pega a criança e começa a cuidar da criança. Em dado momento, o obsessor aparece para ele novamente, só que já aparece mais tranquilo, um pouco ressabiado, um pouco sem jeito, e questiona o Divaldo se ele era capaz de amar aquela criança. E Divaldo diz que é capaz de amar aquela criança. E o espírito obsessor responde: se você for capaz de amá-la, eu sou capaz de amá-lo também. Porque essa criança foi minha mãe numa encarnação anterior. Veja que maravilhoso. O plano espiritual esperou o processo inteiro do resgate do Divaldo, organizou para que a mãe do obsessor fosse reencarnada novamente e levada até a instituição. Quando o Divaldo pega essa criança e cuida dela, através do amor, ele desarma o obsessor. O amor cobre a multidão de pecados. Sem amor, a humanidade continuará da maneira que se encontra. Nós temos que combater o egoísmo, nós temos que combater o orgulho, a vaidade. Nós temos que trabalhar em nós esses sentimentos de fraternidade. Mas há um detalhe: existe um lema na doutrina espírita que é: fora da caridade não há salvação. Não é fora do espiritismo não há salvação. Não é fora do catolicismo, da Umbanda, da igreja evangélica que não há salvação. Tem ateus que se comportam muito melhor do que alguns espíritas, do que alguns católicos, do que alguns umbandistas, do que alguns evangélicos. O nosso comportamento tem que ser pautado no amor. Não é porque somos espíritas, que trabalhamos numa casa espírita, que nós somos melhores do que os outros. Nós temos que ter cuidado com isso. Quando formos falar com alguém, usar de amor e respeito, doar uma cesta básica com amor e respeito, e não pensar que estamos fazendo o bem e vamos receber o bem no plano superior. Não vamos fazer pensando em alguém em troca, nós não estamos barganhando com Deus. Nós temos a obrigação de fazer o bem, não importa a quem seja, fazer o bem, sem julgar. Eu passei por uma situação aos 20 e poucos anos atrás, na realidade há 30 e poucos anos atrás. Eu era um assistido, até hoje eu sou um assistido, apesar de ser um palestrante, eu tomo os meus passes de desobsessão, sou assediado algumas vezes, porque é natural, não há diferença nenhuma.
Naquela ocasião eu era um assistido, foi mais ou menos em 93, numa casa que eu gosto muito, e eu tomando passes de desobsessão constantemente, estava muito mal. Cheguei numa sessão para tomar esse passe novamente. No que eu fui entrar na sala, o dirigente me olhou, eu entrei, ele me viu e falou: Sandro, você de novo aqui? Não. Na frente de 6 médiuns na mesa de desobsessão. E ele foi me levando para fora. Seu problema é psicológico. E eu saí da instituição chorando, fui embora para casa magoado. Graças a Deus eu não levei a mágoa adiante. A questão é que fica: tem algum erro na doutrina espírita? Não, de forma alguma. O problema estava nesse trabalhador na vinha de Jesus, que não teve a fraternidade, não teve a sensibilidade de me chamar de canto e falar: Sandro, foi feita uma avaliação espiritual e foi constatado que da parte espiritual está tudo correto com você. Foi orientado que você busque uma ajuda psicológica. Era simplesmente falar isso. Mas ele não teve essa sensibilidade. Eu amo aquela casa, não tenho nenhum ressentimento pela pessoa que fez isso. Falei isso para alertar, porque a gente vê realmente acontecer isso em todas as instituições religiosas. As pessoas trabalham muitas vezes e porque acham que estão trabalhando em nome de Deus, em nome de Jesus, se acham as melhores. Mas não somos as pessoas melhores. Somos espíritos que estamos em processo de reajuste. Uma vez, Chico Xavier estava visitando o Carandiru. Quando ele sai do Carandiru, que é uma detenção antiga, que já está extinta, um repórter faz uma pergunta mais estúpida que se faz. E é uma pergunta que a resposta era óbvia. Chico, tinha muitos assassinos lá dentro do presídio? Você viu muitos assassinos? Ele respondeu: não, meu filho. Eu vi muitas mães desencarnadas ao lado dos seus filhos, tentando fazer com que eles abandonem a vida do crime. Ele disse mais: a única diferença entre nós e eles que estão lá dentro do presídio é que eles foram descobertos e nós não. E para encerrar, eu vou falar a respeito de uma sessão que eu fiz de apometria. Eu poderia falar da apometria aqui? Pode. Então tá. Eu fiz uma sessão de apometria. Eu venho de um relacionamento com meu pai é desencarnado desde 97. Tive uma infância horrível com o alcoolismo do meu pai. E sempre me questionei o porquê de sofrer o que eu sofri com meu pai durante todo o período que eu estive com ele. Ele desencarnou, passei por questões emocionais complexas, como resultou naquela sessão de tratamento espiritual. E há pouco tempo atrás, foi me orientado na casa espírita que eu frequento a fazer uma sessão de apometria. Eu fiz algumas sessões. Aí eu lembrei de Chico falando: a única diferença é que eles foram descobertos e nós não. O que acontece? Em uma das minhas reencarnações, segundo essa avaliação apométrica, eu vivia nos Estados Unidos. Eu era filho de um advogado, uma mãe costureira, tinha 2 irmãos. Os 2 irmãos se formaram advogados, só que eu não. Eu não queria saber de trabalhar. Eu entrei para o vício, virei um drogado, vivia nas ruas. Esse meu pai sofreu muito me buscando na rua e voltando para casa. E eu fazia muita bagunça na casa dos meus pais, eu acabava roubando eles, voltava para a rua novamente, até que no surto psicótico eu acabei matando uma moradora de rua. Detalhe, nessa apometria que foi feita em casa, à distância. Antes de saber a resposta, eu tive um sonho muito rápido. Eu sonhei que eu levantei da minha cama, me coloquei de pé, do meu lado tinha uma jovem muito magra.
E ela me olhava e dizia: seu corpo está diferente, como você está diferente? Foi só isso que eu sonhei. E depois de uma semana veio essa resposta que eu falei para vocês. Essa entidade era a moça que eu assassinei. Ela estava me perseguindo ainda. A única diferença entre nós e quem está preso é que eles foram descobertos e nós não. E ela foi afastada, graças a Deus. Ou seja, nós não podemos julgar ninguém, porque o processo de evolução é de cada um. Cada um vive o seu momento, cada um tem o seu conhecimento. A reencarnação serve para que nós possamos reencarnar com aqueles com os quais nós temos alguma dívida a ser tratada. Isso responde porque de muitos pais e filhos, ou mães e filhas, ou irmãos, que não se suportam. Porque lá no passado tem algo muito ruim que aconteceu. Só que através das reencarnações vai sendo apagado gradativamente, aos poucos, até que o amor prevaleça e haja a paz, o equilíbrio novamente entre as pessoas que relacionaram no passado e muitas vezes mataram, assassinaram, traíram ou passaram por isso. Para aqueles que questionam por que nós não podemos lembrar do passado, a resposta está aí. Imagina lembrar que você no passado matou seu pai, ou matou seu filho, ou se eles te mataram. Da primeira situação nós vamos ter um constrangimento por saber que matamos alguém que estamos hoje amando. Que constrangimento! No outro teríamos uma repúdia e uma desconfiança. Ele já me matou uma vez. Será que vai me matar de novo? Vai me trair de novo? Por isso que o amor de Jesus é importantíssimo para nós. Ser fraterno, compreender, fazer ao outro o que a gente quer para nós. Não tem nada a ver de religião, apesar desse comportamento nos religar a Deus. Porque nós estamos trabalhando em harmonia com os princípios de Deus, que é paz, que é harmonia, que é equilíbrio. E só o amor é capaz de nos dar essa paz, essa harmonia e esse equilíbrio. Nós podemos fazer o que Jesus fez e muito mais. São palavras do próprio Cristo. Mas depende de nós. Nós precisamos nos conhecer. Precisamos estudar a doutrina espírita. Ler o livro dos Espíritos para entender a parte filosófica, o porquê sofremos. Ler o Evangelho para entender Jesus mais claramente. Ler o livro dos médiuns para entender a comunicação espiritual. Saber como se comunica com os espíritos, muitas vezes através de um médium, uma psicografia, uma psicofonia. Quantas mães foram consoladas pela psicografia de vários médiuns no Brasil e no mundo todo? Isso é maravilhoso. O Consolador é o Espiritismo. Vamos estudar a doutrina espírita para entender como funciona. O Espírito Verdade disse que nós precisamos nos amar primeiro e nos instruir em segundo lugar. Veja bem, amai-vos e instruí-vos. Só a instrução sem amor pode gerar alguns problemas. E só amar sem instrução, muitas vezes nós não conseguimos lidar com esse sentimento de uma maneira mais abrangente. Vamos unir o sentimento de amor com a questão do estudo, da instrução, para nos conhecer, para entender o outro. Cada um está na sua vida passando pelo que tem que passar. E quanto mais nós amarmos, mais nós vamos diminuindo a lei de causa e efeito, o nosso resgate com o passado. Porque nós vamos nos aproximando de Deus, de Jesus, através desse processo de amor. Amar ao próximo como a nós mesmos, como disse nosso Mestre Jesus. Que Jesus abençoe a todos nós. Muito obrigado.
Elevemos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Supremo Criador. Deus de eterna bondade, em prece de louvores, de agradecimento, eu e meus irmãos aqui em casa, queremos te agradecer por tudo na vida, Senhor. Queremos te agradecer pela constância do tempo, que nos garante o porvir, como bem descrito na palestra da noite. Queremos te agradecer pelo conjunto dos nossos amigos, dos nossos familiares, que toleram as nossas falhas e defeitos e endossam a nossa existência. Queremos te agradecer pelo nosso corpo físico, essa ferramenta que nos foi emprestada para a nossa evolução. Queremos te agradecer por esta casa bendita, que ressignifica a nossa vida, salva a nossa existência. Enfim, por tudo e por tanto te agradecemos. Te agradecemos por nosso Senhor Jesus, nosso Redentor, que está iluminando essa trajetória de retorno até ti, Senhor. Mas, embora agradecidos, ousamos te pedir perdão pelos nossos momentos de fraqueza, te pedir para que nos ajude, nos fortaleça, para que possamos, através dos nossos pensamentos, palavras e atitudes, provar de que o Senhor habita dentro de nós. Te pedir para que essas vibrações que nos abraçam e que nos envolvem neste momento, sejam também estendidas aos nossos muitos irmãos que estão sofrendo neste momento. Seja nas frentes de batalha dos países em conflito, seja esse grande contingente nos hospitais públicos ou nas cadeias públicas, enfim, onde quer que haja esse nosso anônimo irmão, que leve as nossas melhores vibrações de fraternidade e de carinho, mas potencializados com a tua misericórdia, Senhor. Abençoe as atividades de paz que agora se iniciam, e que assim seja. Graças a Deus.